Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui reportagens e quadros relacionados à atuação da Justiça do Trabalho em todo o país. No programa de hoje, vamos até Vitória, no Espírito Santo, conhecer mais sobre as operações portuárias e as medidas que podem ser adotadas para preservar a saúde dos trabalhadores. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de um cortador de cana e do supervisor de produção. Quem responde é um magistrado da Vara do Trabalho de Coruripe, em Alagoas. Vamos também até Belo Horizonte conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Direto de Goiânia, os principais momentos da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a nossa parada será em Brasília para conhecer uma artista que se dedica a uma arte secular japonesa, os origamis. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada está no ar. Os portos no país devem funcionar com regras rígidas, não só para que os carregamentos ocorram de forma ágil, mas também para preservar a saúde dos trabalhadores. E para saber mais sobre a segurança no ambiente portuário, a repórter Gisele Mourão viajou até Vitória, no Espírito Santo. Acompanhe. Mas um navio chega a Vitória, paisagem muito comum na cidade. Com um dos maiores complexos portuários da América Latina, aqui chega de tudo: carvão, milho, café, automóveis, ferro, gás e por aí vai. Até março deste ano, o Porto Vitória movimentou 1.700.000 toneladas de produtos. Quem realiza esses carregamentos são conhecidos como trabalhadores portuários avulsos. Alex trabalha como estivador há mais de 20 anos. Mesmo com todo o cuidado e com o uso de equipamentos de proteção individual, ele já se acidentou. Eu tive a fratura do punho direito no terminal de Praia Mole em 2009. Eu quase vim perder meu braço. Uma lingada de 18 mil quilos desabou no porão, em cima de nós. O guindaste perdeu o freio. Por pouco, pela misericórdia de Deus, não teve vítima fatal. Jacob também trabalha no Porto de Vitória, mas como operador de máquina. Com 28 anos de trabalho, ele também já se machucou. Fiquei 3 anos afastado. Dessa vez que eu machuquei meu joelho, coloquei 2 parafusos no joelho. Tenho problema no joelho até hoje, entendeu? Aí comecei, não estou andando direito mais não. Uma perna parece que ficou maior do que a outra. Em 2014, foram registrados 51 acidentes de trabalho no Complexo Portuário de Vitória, que abrange 10 portos. Aqui no Cais Comercial de Vitória, os trabalhadores portuários avulsos movimentam mais de 1.000 toneladas por dia. Por isso, várias ações são realizadas, como a conscientização no uso dos equipamentos de proteção individual para evitar acidentes de trabalho. Eles são equipados, recebem seus EPIs, principalmente os EPIs básicos, como capacete, luva, óculos de segurança, calçados específicos. E além disso, eles são a equipe deles, existe uma equipe de treinamento que é do órgão gestor de mão de obra, que frequentemente está reciclando esse pessoal. Cada operador portuário, ele tem que ter no seu quadro um técnico de segurança do trabalho para acompanhar as operações. Em Vitória, os trabalhadores portuários avulsos geralmente trabalham 6 horas, sendo necessárias 11 horas de descanso. Tudo para que o empregado trabalhe com disposição e atenção. Esses trabalhadores recebem por produção, tendo o trabalho administrado pelo órgão de gestão de mão de obra, o OGMO, seguindo a Lei 12.815, que dispõe sobre instalações portuárias. Um plano que para atender umas situações de graves emergências. Por exemplo, desde incêndio, explosão, queda de homem ao mar, primeiros socorros, brigada de incêndio, isso aí tudo já estamos em fase final do treinamento das equipes.
Atualmente, são 37 portos públicos no país, entre marítimos e fluviais, segundo a Secretaria de Portos do Brasil. Anualmente, são movimentadas cerca de 700 milhões de toneladas de diversas mercadorias. E na tentativa de evitar acidentes de trabalho em todos os portos, a Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, criada pelo Ministério Público do Trabalho, lançou o projeto Portos Seguros. O objetivo é estabelecer estratégias de atuação em âmbito nacional de combate à falta de segurança nas operações portuárias. A atuação muito na prática se dá nos inquéritos, nos procedimentos investigatórios que são instaurados a partir de representações, de denúncias que são apresentadas pelos trabalhadores, pelos sindicatos, sobretudo, e também por meio de forças-tarefas que nós desenvolvemos em determinados portos, quando a situação apresenta-se mais complexa. Mesmo com ações regionais e nacionais, é necessário que o trabalhador seja o mais consciente. Afinal, prevenir acidentes é uma tarefa diária. Uma atividade portuária, não há dúvida, é uma atividade que envolve riscos relevantes. Mas também os próprios trabalhadores devem ter consciência de que as suas ações são fundamentais para a segurança do ambiente como um todo. Eu tento me prevenir ao máximo, Tento ver os danos, os riscos, tento diagnosticar algum problema a bordo, entendeu? Se o equipamento está com problema, eu chamo o operador portuário, eu comunico a tripulação do navio. Vamos agora fazer um giro pelo país para acompanhar algumas decisões de destaque. A BRG, distribuidora de veículos, revendedora da Jack Motors em Curitiba, foi condenada a indenizar um trabalhador demitido após o diagnóstico de epilepsia. Para os desembargadores do TRT do Paraná, a atitude da empresa foi discriminatória e, por isso, a revendedora vai ter que pagar ao vendedor indenização de R$20 mil por danos morais. Da decisão, cabe recurso. Um motorista de ônibus que foi baleado no rosto durante um assalto quando fazia a linha Cuiabá-Várzea Grande vai ser indenizado pela empresa. Ele sofreu traumatismo craniano, perda do olfato e da visão do olho direito. Após analisar o processo, a primeira vara do trabalho de Várzea Grande chegou à conclusão de que o quadro é permanente e incapacitou o trabalhador para a profissão. A viúva de um trabalhador que perdeu o marido e o filho em um acidente vai receber R$100 mil de indenização por danos morais. O menino estava na cabine do caminhão de lixo conduzido pelo pai durante a jornada de trabalho, quando o veículo caiu em um barranco, matando os dois no município de Gravataí. Para o TRT Gaúcho, a empresa não deveria ter permitido a presença da criança no caminhão e, por isso, deve ser responsabilizada pela morte do menino. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. No próximo bloco, direitos e deveres, as dúvidas trabalhistas de um cortador de cana e do supervisor da produção. E ainda hoje vamos até Belo Horizonte conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Nós voltamos em instantes. O TST passou a adotar na página do Facebook a descrição de todas as imagens publicadas nas redes sociais por meio da hashtag #PraCegoVer. O objetivo é permitir a descrição de imagens por leitores de tela. Saiba mais em facebook.com/tstjus. Vamos saber o que tem sido feito para aperfeiçoar a Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Fórum de Santos, em São Paulo, foi integrado ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A partir de agora, todas as novas ações do município vão tramitar exclusivamente em meio eletrônico, trazendo maior rapidez nos julgamentos e economia de papel. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e a Procuradoria Regional do Trabalho realizaram o primeiro seminário cearense Trabalho Decente. Temas como trabalho escravo, trabalho infantil e meio ambiente do trabalho foram debatidos por especialistas com o objetivo de construir uma agenda para a garantia do trabalho decente no Estado.
O TRT da 11ª Região, que abrange o Amazonas e Roraima, lançou 2 aplicativos para smartphones com informações de audiências e notícias. O Pauta Digital traz o agendamento das audiências em primeira e segunda instâncias. Já a Rádio 11 foi criada com o objetivo de trazer músicas e notícias sobre o regional. Os 2 aplicativos podem ser baixados gratuitamente nas principais lojas virtuais. Patrões e empregados sempre têm dúvidas sobre os direitos trabalhistas. Hoje vamos responder as perguntas feitas por um cortador de cana e pelo supervisor da produção. Nosso convidado é um juiz do trabalho de Coruripe, em Alagoas. Veja só. Se eu trabalhar exposto ao sol e o calor, eu posso ter direito a algum adicional? Veja bem, a legislação brasileira, trabalhista, ela prevê o pagamento de um adicional para situações em que o trabalhador exerce suas atividades de maneira desgastante ou em condições insalubres. Essa norma prevê especificamente a possibilidade de o trabalhador receber esse adicional de insalubridade quando ele trabalha numa situação em que ele está exposto ao calor excessivo, inclusive calor provocado pela carga solar direta durante o trabalho. Agora, atenção para um detalhe. É importante saber que o direito a esse adicional, ele exige antes a realização de uma perícia para se verificar o nível da temperatura e se constatar se há ou não extrapolação dos limites permitidos por lei. A jornada de trabalho aos sábados é diferente da praticada durante a semana? A jornada de trabalho no Brasil, durante a semana, tem que respeitar uma carga máxima de 44 horas. Essas 44 horas vão ser divididas durante 6 dias, de segunda a sábado normalmente, a critério do empregador. Então é possível que o empregador queira dividir essa carga horária igualitariamente, e aí, por exemplo, o trabalhador vai trabalhar de segunda a sábado 7 horas e 20 minutos aproximadamente. Mas normalmente na prática as empresas preferem cobrar um trabalho de 8 horas diárias, que é o limite por dia de trabalho, e como sobram 4 horas, essas 4 horas são alocadas para o sábado. Então, o comum é a gente ver a situação do empregado que trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta e no sábado 4 horas para complementar a carga horária. Mas isso não é uma regra absoluta, é uma prática pela conveniência do empregador. Vamos até Belo Horizonte. Lá fica a sede do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Esse TRT se destaca pelo incentivo à conciliação e à execução trabalhista. Acompanhe agora um raio-x do tribunal. Com sede em Belo Horizonte, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região compreende todo o estado de Minas Gerais, com seus 853 municípios. A estrutura do TRT Minas é composta por 157 varas do trabalho, que em 2014 receberam mais de 392 mil processos. Para atender a toda esta demanda, o tribunal conta com mais de 4 mil servidores, 286 juízes e 49 desembargadores. A eficiência é uma marca do Judiciário Trabalhista Mineiro. Conforme dados da última correição ordinária realizada no TRT Minas, o prazo médio entre o recebimento e o julgamento do recurso é de 46 dias, enquanto a média nacional é de 101 dias. No ano passado, desembargadores e juízes convocados solucionaram em média 2.200 ações contra 1.470 processos solucionados em média pela Justiça Trabalhista no país. Solucionar processos por meio do acordo entre as partes. Essa é a conciliação, que está cada vez mais presente no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Conciliar no processo judicial significa que as partes serão os juízes da sua própria contenda. E isso é muito importante porque vamos incentivar a cultura da conciliação na sociedade. São as partes que encontram uma solução para os seus conflitos, para as suas pendências. E, portanto, as partes, construindo essa decisão, elas conseguem que isso seja solucionado de uma forma mais rápida.
As centrais de conciliação de primeira instância e de segunda instância, a conciliação itinerante e a Semana da Conciliação são demonstrações do esforço do TRT Minas para aumentar o número de processos conciliados. O empenho se traduz em números. De 2013 para 2014, o número de acordos subiu de 759 para 3.440. Já as varas do trabalho realizaram mais de 109 mil acordos no ano de 2014. A Central de Conciliação do Primeiro Grau foi ampliada e conta com reforço de 10 servidores que realizam as audiências. Os acordos são homologados por magistrados que coordenam a central. A capacidade de fazer é como se fosse 12 varas praticamente. Então, com 10 servidores e 2 juízes, nós quase que multiplicamos bastante mesmo o número de audiências. A nossa intenção de fazer 140 audiências por dia. Isso é equivalente mais ou menos aqui, o que uma vara faz em torno de 15 processos. Entendeu? Então, quer dizer, isso vai agilizar bastante. Outra prioridade do TRT Minas é a execução processual. O Núcleo de Pesquisa Patrimonial investiga os bens de empresas devedoras da Justiça Trabalhista para quitar os débitos. Até 2014, o total de bens encontrados ultrapassava 70 milhões de reais. Hoje o devedor trabalhista, ele já é um devedor mais preocupado. Ele sabe que dever para a Justiça do Trabalho hoje não é um bom negócio, porque nós vamos conseguir chegar em um patrimônio de alguma forma. Um tribunal em sintonia com as novas tecnologias, tanto que o processo judicial eletrônico já é realidade na maioria das varas do TRT mineiro. Mas a busca pela modernidade não deixa a história de lado. O Centro de Memória preserva cerca de 220 mil processos históricos da década de 40, que guardam registros da história do trabalho no Brasil. Para divulgar o acervo histórico, a exposição Trabalho e Cidadania promove ações culturais. O tribunal demonstra que hoje ele tem uma responsabilidade social que vai além do julgar. É um contato direto com a sociedade, com os interessados em conhecer a nossa história, com os interessados em conhecer a história da Justiça do Trabalho, que é a história do próprio Brasil. Uma nova sede para o Foro Trabalhista da capital é um dos maiores projetos do TRT Minas. Será construído um prédio com capacidade para abrigar 70 varas. Toda esta infraestrutura para melhorar o acesso e o atendimento ao usuário na Justiça do Trabalho de Minas. Tantas realizações para melhorar a prestação de serviços à sociedade renderam ao TRT de Minas a conquista de um reconhecimento histórico, o prêmio de primeiro colocado no Índice de Desempenho da Justiça, IDJUS 2015. É uma pesquisa que é feita na administração judiciária sobre 3 aspectos: gestão orçamentária, gestão de recursos e gestão de processos. E dentre todos os tribunais trabalhistas do país, o nosso tribunal, nesta 4ª edição desse prêmio, ganhou o primeiro lugar. Isso para nós foi muito importante. No próximo bloco, direto de Goiânia, os destaques da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, uma artista que se dedica a uma arte secular japonesa, os origamis. Nós voltamos daqui a pouco. Todos os anos, servidores de todo o país participam da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. Este ano, a competição ocorreu em Goiânia, tendo mais de 900 inscritos em 19 categorias. Os Jogos Olímpicos recebem o apoio dos tribunais por estimularem a concentração e os cuidados com a saúde dos servidores atletas. Confraternização, diversão, saúde e competição. Esse foi o cenário que marcou a 14ª edição da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, realizada em Goiânia de 26 de setembro a 2 de outubro. Logo na abertura do evento, as delegações de 22 tribunais regionais do trabalho, além do TST, mostraram disposição e alegria para a disputa. Brasília fomos campeões, ano passado ficamos em segundo lugar por 1 ponto. Esse ano viemos com força total para reconquistar o nosso primeiro lugar. E foi tudo como manda a tradição.
com desfile das delegações, hino nacional. É uma energia muito boa, é uma energia positiva. O esporte é vida, ele traz saúde para os servidores, para os magistrados. E, além disso, o aspecto de divulgar a nossa cidade, divulgar a justiça do trabalho como um todo e promover esse congressamento, esse relacionamento entre servidores de diversas regiões do nosso Brasil. As parcerias para o evento também foram destaque. O presidente da Anastra elogiou a receptividade de Goiânia, que pela primeira vez sediou os Jogos, que a cada ano reúne mais participantes. Os atletas, eles sempre têm muito boa vontade. Todos eles vêm para as edições com recursos próprios. Então isso demonstra, só nisso demonstra a grande vontade de participar, de congregar, que é o nosso maior objetivo. A ministra do TST, Delaide Arantes, saudou os atletas. Nós valorizamos muito, né, esse movimento dos servidores para o esporte, para a saúde, para o lazer, né? Eu fico muito feliz em participar e, como goiana, quero dar boas-vindas a todos os participantes. Foram 6 dias de disputa, em 19 modalidades. Uma competição que reuniu 864 atletas. E o espírito de luta chamou a atenção nos esportes coletivos, masculino, feminino e também nas modalidades individuais, que exigiram mais concentração. No final, a certeza de que, independente do resultado, o sentimento de vitória foi compartilhado entre todos. O TRT da 6ª Região, estado de Pernambuco, ficou em primeiro lugar na classificação geral. Em segundo lugar, ficou o TRT da 10ª Região, Distrito Federal e Tocantins. A delegação anfitriã, TRT da 18ª Região, estado de Goiás, ficou com a 3ª colocação, seguido pelo TST em 4º lugar e pelo TRT da 13ª Região, estado da Paraíba. Origami, do japonês oru, dobrar, e kami, papel, é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou objetos sem precisar de cola ou tesoura. O origami usa apenas um pequeno número de dobras diferentes, que podem ser combinadas de diversas maneiras para formar desenhos complexos. Hoje vamos conhecer uma brasiliense que trabalha com essa técnica secular no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Oi, eu sou Luz de Pessoa e eu sou formada em Engenharia Civil, com mestrado e tudo. E sempre fui muito maluca por matemática. E eu faço origami há praticamente 25, 30 anos. E eu descobri o origami porque o meu irmão uma vez fez o pássaro tsuru, a cegonha, que todo mundo está acostumado a ver, né? Muito pequenininha, era uma coisa assim de 1 centímetro. E eu fiquei apaixonada por aquilo e pedi para ele, me ensina, por favor. Eu acho que eu tinha 15 anos. Ele virou para mim e falou assim, mas você nunca vai conseguir fazer. Aí eu cheguei para ele e falei assim, você vai ver, eu vou conseguir. E procurei o Centro Cultural Brasil-Japão. Quando eu procurei o Centro Cultural Brasil-Japão, para procurar fazer o tsuru, que eu fui pesquisar de onde era essa arte, eu não sabia até então, porque o origami é uma arte que foi desenvolvida no Japão. Ela inicialmente era utilizada junto com a ikebana e a arte do chá para treinar samurai. E é uma arte de dobrar papéis, né? Por que ela foi desenvolvida para samurai? É porque ela trabalha muito com a coordenação motora fina, a grossa e raciocínio lógico. Então a peça que me fez querer começar foi essa peça, o tsuru. É uma peça que ela é muito dobrada em nível mundial e muito conhecida por causa do pós-guerra, que teve uma moça que foi vítima da guerra, o nome dela era Sadako,
e que há monumentos de Itsurus para ela. Ela ficou muito doente e começou a dobrar os Itsurus porque existe uma lenda que diz que se você dobrar 1000 e fizer um desejo, esse seu desejo vai ser atendido. Ela começou a dobrar 1000 para que ela não morresse. Mas como ela viu que ela ia morrer, ela continuou dobrando 1000 e pediu para as outras pessoas dobrarem 1000 Itsurus para que acabasse a guerra. E acabou a guerra, claro. Então você chega hoje em Hiroshima e vai ver uma praça com muitos Itsurus. As pessoas costumam dobrar 1000 Itsurus. Então às vezes a gente chega e vai comprar papel e vem caixinhas desse tamanho com 1000 folhas para você dobrar os 1000 Itsurus. Essa aqui é uma rosa, se chama rosa de Kawasaki. Kawasaki é um dos grandes autores da atualidade também. Todo mundo consegue ler um livro de origami que é exposto através de diagramas, de desenhos. O origami ele é dividido em níveis. Nível básico, nível intermediário e nível especialista. Essa peça é uma peça de especialista. Essa peça é considerada uma peça de nível intermediário. Essa peça é uma peça considerada de nível básico, porque ela tem poucas coisas, poucas dobras. Num diagrama a gente vai chegar, tem diagrama que tem 200, 300 dobras. E por aí vai. Essa peça é uma peça de especialista. Mas que se eu te ensinar, você vai conseguir dobrar, mas não vai conseguir dobrar nunca mais. Por quê? Porque você não tem esse começo. Então, o ideal de um curso, quando você faz, é começar pelo início e ir aprendendo na sequência até você aumentar o nível de dificuldade. É uma paixão, sim, porque eu não consigo parar de dobrar porque me encanta. Me encanta profundamente e me encanta a cara das pessoas quando elas recebem. E é uma arte não só porque ele é bonito, ele é uma arte porque você tem que estar sempre estudando e desenvolvendo ela para cada vez ficar melhor, mais precisa. Ela é uma arte porque você tem que olhar para quem que você vai dar aquela peça e olhar para ela com carinho. E a arte, ela é um carinho. Ela é uma expressão do que está dentro de você para a pessoa que vai receber, entendeu? Ou mesmo para quem vai simplesmente olhar. Então, é encantador. É encantador. Eu sou apaixonada mesmo. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.